Oi, gente, bom dia! Hoje, então, segunda-feira, dia 1º de dezembro. Gente, já estamos no mês de dezembro, dá pra acreditar? Falta um pouquinho assim pro Natal, ó. A partir de hoje, que é dia 1º, faltam 24 dias só para o Natal. Dá pra acreditar, gente? Esse ano passou assim, ó, voando. Gente, essa semana, o tema da semana inteira é corrimão. Corrimão? Que estranho, né? A gente vai entender o porquê que é corrimão, o tema da semana, só lá no final da semana. A gente vai contar então uma história, a gente vai conhecer um personagem. O nome desse menino é Will e a gente vai conhecer ele, a família dele, os amigos dele, a igreja dele. Vai ter várias situações com esse carinha pra gente entender o porquê que o tema é corrimão. E o tema hoje então é a sala número 4, tá? Eu vou primeiro ler o nosso preso, né? Explicar o que é o nosso preso hoje, depois eu vou falar o texto, tá? Assim, ó, o nosso preso hoje, então, fala desse cara, que é o Will, e ele levantou cedo no domingo e ele falou assim, meu, que delícia, que bom, hoje não tem aula. A Marina, gente, todo dia ela pergunta se é sexta-feira, porque ela sabe que sexta-feira é o dia que acabou as aulas. A Marina, toda vez, ela quer não ir pra escola, ela sempre quer ficar em casa. E o Will era mais ou menos como a Marina, porque ele falou, uhul, que bom, hoje não tem aula. Hoje é dia de ir para uma outra escola, a escola dominical, a escola da igreja. Na igreja que a gente vai hoje, que a gente frequenta hoje, que é a Arca, não tem esse curso bíblico infantil, como tem em muitas outras igrejas, muitas outras denominações tem, mas a nossa não tem. Então, no domingo, ele ia para a igreja dele e ele frequentava a sala número 4, que é o tema nosso de hoje. E era muito legal, mas aí o surpresa disse que, no entanto, sabe o que o Will gostava de fazer? Uma coisa que eu acho que vocês adoram fazer. Ele gostava muito de fazer bagunça, ficar falando alto e incomodando a aula. Vocês fazem isso, gente? Eu acho que... Não! Responde aí, galera. Oh, sim! Ô, gente, eu preciso confessar que eu, quando era criança, eu era que nem o Will. Eu falo assim muito, e eu falo muito alto, então eu incomodava muito na sala. Minha mãe era chamada na escola direto, minha mãe e meu pai. Mas não façam isso, gente. Tá. E aqui, surpresa, diz o quê? Que ele incomodava todo mundo. E aí diz o nome da professora dele. A professora Margaret, que era o nome da professora dele, tinha uma Bíblia. E naquele tempo, gente, essa história que a gente vai contar essa semana, ela aconteceu nos anos de 1920. Existiam poucas Bíblias, não era como hoje, assim, por exemplo, hoje em casa a gente deve ter umas 5, 6 Bíblias. Mas antigamente, quem tinha uma Bíblia nessa época, nossa, era um ou outro que tinha, não era todo mundo que tinha. Então, ela leu o texto de hoje. Vamos ler junto, tá lá em Colossenses 3:23. Esse versículo, ele é muito importante. E ele é como a gente deveria viver a nossa vida cristã. Diz assim: tudo quanto fizerdes, fazeis de coração, como ao Senhor e não aos homens. Algumas traduções dizem assim, vou falar aqui na minha cabeça, não tem outras aqui, mas dizem, tudo que a gente for fazer, fazer como para o Senhor e não para as pessoas. Esse é o texto. E aí, o nosso preso pergunta assim, ó, o que vocês acham, crianças? De hoje em diante, tudo que a gente for fazer, a gente perguntar assim, o que faria Jesus? Ou o que Jesus faria? As crianças saíram da sala empolgadas, disse aqui o nosso presa, menos quem? O Will. Ele voltou para casa e ele ficou muito pensativo. Ele pensava assim, ó, não sei como fazer isso. E aí o nosso preso pergunta assim, você já pensou assim? Jesus pode ajudá-lo em tudo o que fizer. Faça essa pergunta a si mesmo. Gente, vocês sabem que a gente aqui no Surpresa, a gente tem uma equipe. Eu, a Bela, a B, a Marina. Mas hoje foi só eu, porque eu queria mostrar para vocês que essa frase, o que Jesus faria, é muito importante para mim. Ó, eu vou mostrar para vocês. Vamos ver se vai focar aqui, Bela. Ó. Um pouquinho mais pro lado. A Bela tá dirigindo o nosso vídeo hoje. Gente, eu tenho tatuado no meu braço o que Jesus faria. E é uma luta pra mim, igual vai ser pro Will, tá? Porque às vezes a gente vai vivendo a vida de forma automática e esquece o que Jesus faria. E se a gente vivesse a nossa vida pensando no que Jesus faria, com certeza todas as decisões que a gente toma seriam diferentes. Então eu te convido, eu, você, Bela, Marina e todas as crianças que estão assistindo, a gente fazer
começar a viver a nossa vida, fazer pequenas coisas e perguntando, o que Jesus faria? Será que Jesus agiria dessa forma? Será que Jesus faria desse jeito? Será que Jesus falaria isso? Será que ele ia nesse lugar? Será que ele assistiria isso aí que eu tô vendo? Se a gente começar a colocar isso na nossa cabeça, a gente vai viver muito diferente. Então, o que Jesus faria, gente? Vamos juntos? Vamos pensar e vamos tentar viver dessa forma essa semana? E o Surpresas vai nos ajudar com isso, tá? A entender que o que Jesus faria é fazer tudo como se fosse para Deus. Amém? Vamos orar? Amém, Deus. Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada por essa palavra, Senhor. Obrigada por essa oportunidade de fazer os Surpresas, Pai. Eu te peço, Senhor, me ajuda todos nós, Senhor, a entender que tudo que a gente faz é para Ti, Senhor. E que a gente possa, antes de se mover, de fazer, de falar, de ir, a gente possa fazer essa pergunta, o que Jesus faria? E assim, a gente ser direcionado por Ti, Senhor, para tomar qualquer decisão da nossa vida. É o que a gente te pede, em nome de Jesus. Amém. Tchau, galera. Até amanhã. Tchau,